Patrícia Cordeiro, eu represento a região da Costa Doce, que compreende o município ao qual eu sou secretária de Turismo, que é Campos dos Goytacazes. É um prazer imenso estar participando aqui do primeiro seminário estadual de paisagens rurais do estado do Rio de Janeiro, e porque eu entendo que o turismo rural talvez seja o mais importante, o que tem a maior relação com a vocação natural da nossa região. Então, para a gente é muito gratificante estar aqui amplificando essa ideia, essas informações, e a gente preparou para vocês aqui, para compartilhar com vocês um apanhado da nossa região com informações, e eu vou pedir agora para que esses slides sejam colocados e vocês acompanhem comigo. Então, a região da Costa Doce é formada por 5 municípios, que são eles: Campos dos Goytacazes, que é o meu município, Cardoso Moreira, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana. Essa região fica no norte do estado do Rio, com características muito peculiares e com um projeto de turismo muito pujante, que eu tenho certeza que merece realmente um fórum como esse. É importante para amplificar e para tornar mais conhecido ainda esse roteiro. E eu vou falar um pouquinho de cada município para que a gente tenha uma visão panorâmica dessa região, que é uma região tão rica. Campos é o município no norte do estado, o maior município do estado do Rio. Campos, só a título de curiosidade, é 4 vezes maior do que a capital. A gente tem mais de 4.000 quilômetros de extensão, é uma extensão realmente muito diferenciada. É um município que está aí entre 650 a 700 mil habitantes, porque os últimos 2 anos de pandemia a gente está com atraso no censo. Eu acredito que a gente já esteja com 700 mil habitantes. É uma região que está localizada numa área tropical, porém já em estudo para ser enquadrado no semiárido, o que vai proporcionar muitas aberturas de recursos especiais para essa região. E isso já está em estudo, a gente só está esperando ser aprovado no Senado. Campos é polo, né? É uma cidade polo nessa região. É a sede da Costa Doce, a qual eu também represento. Mas é importante a gente ressaltar as nossas peculiaridades. A gente tem um jeito muito especial de fazer a culinária, a gente tem um turismo gastronômico importante aqui, uma relação muito forte com a produção de doce, até porque um dos ciclos econômicos mais importantes da nossa história foi justamente o ciclo do açúcar. Campos é a cidade considerada a capital brasileira do petróleo. Aqui da Bacia de Campos sai a produção de mais ou menos 95% do petróleo de todo o Brasil. E essa mistura todo esse potencial e essa vocação econômica tem muita interferência na nossa formação cultural, na nossa identidade cultural, e na nossa forma de fazer turismo também. E isso tem um impacto muito grande justamente no turismo rural. E não só Campos, como os outros municípios também. Vou falar um pouco de Cardoso Moreira, que é um município aqui no norte, é bem menor. O maior município dessa região é Campos, como falei, é o maior do estado, né? E com um pouco mais de 500 quilômetros quadrados, Cardoso também é uma cidade que tem muito potencial. Aí se enquadra na mesma posição geográfica e no mesmo clima São Fidélis, São João da Barra, ressaltando que em São João da Barra é sede do Porto do Açu, e São Francisco do Itabapoana. Aí agora a gente vai falar lá da rota turística.
A gente tem, nessa região, a gente faz parte de um consórcio chamado SIDENF. É um consórcio multifinalitário e com uma atuação muito efetiva e com um olhar muito ativo para o turismo. E através desse consórcio, que compreende 14 municípios, na nossa região, o único município que ainda não fazia parte era São João da Barra, mas que agora já passa a integrar o consórcio. E em 2018, deu-se início a um estudo de um roteiro que a gente conceituou como Caminhos do Açúcar. E esse roteiro, que compreende os 14 municípios, inclusive os 5 da nossa região, vem sendo trabalhado, consolidado. Hoje a gente já pode tratar o roteiro Caminhos do Açúcar como uma realidade, apesar dele ainda não ter sido lançado, mas ele já passou por 8 etapas, né? Das 8 etapas, a gente certamente está na 6ª etapa, a gente já está conceituando a parte estrutural desse roteiro, que é a sinalização turística, são os portais, os CATs, os centros de atendimento ao turista, tudo isso dentro de um conceito amplo, de uma pesquisa realmente feita pelos pesquisadores da UENF, através do relato histórico da nossa região. Então, foi uma forma, como é a orientação hoje, e é a mais eficiente da gente tratar o turismo de forma regional. E a gente é muito feliz por ter, nessa governança, para garantir a governança desse projeto, várias instituições participando, não só o SIDENF, mas a gente pode destacar a Alerj, o governo do estado, as prefeituras de cada município, a FEComércio e a iniciativa privada também, a sociedade civil organizada também integra esse processo e garante a governança. O que é importante a gente dizer e vislumbrar é que, enquanto esse caminho está sendo preparado, cada município trabalha a sua rota turística especificamente. Então, embora a gente ainda não tenha lançado o projeto Caminhos do Açúcar, que está previsto para setembro desse ano agora, as ações de turismo já acontecem paralelamente, né? Cada um desenvolvendo, claro que guardada a proporção do potencial de cada região e da sua infraestrutura também. E, nesse contexto, o que a gente percebe nessa retomada, agora a gente já pode falar assim, né? Que a gente está retomando e o setor está aparecendo com muito fôlego, devido justamente a esses roteiros que acontecem em paralelo, esses roteiros micro que acontecem em paralelo ao macro. E a gente pode destacar toda uma programação de eventos, de festivais, de incentivos do Estado. O Estado realizou esse ano a Expo Turismo, no mês passado, que foi importantíssimo, que reuniu todas as 12 regiões do Estado, a gente estava presente, e ali a gente pôde ver realmente a força do turismo rural. Embora, como eu falei, a gente ainda não tenha lançado o caminho, já existe todo um conceito, a gente ainda não pode vislumbrar resultados, porque a gente ainda, resultados objetivos, efetivos, relacionados a esse roteiro, porque a gente ainda não lançou. Mas a gente pode falar, sim, no movimento e no crescimento de todo o trade turístico da região, em função das ações que a gente já vem praticando, em função desse roteiro, que nada mais é que uma espinha dorsal, esse roteiro do Caminhos do Açúcar, que para a gente é muito importante, porque a gente vai lançar mão de toda a nossa paisagem rural, e que na nossa paisagem rural
que a gente tem toda a riqueza do patrimônio histórico, do turismo religioso, do agroturismo, do afroturismo. A gente tem uma região, só aqui em Campos, nós temos 4 comunidades quilombola, então é importante também a gente destacar isso dentro desse contexto. Eu trouxe também aqui para vocês algumas imagens da nossa região que eu gostaria de apresentar agora. Aí a gente tem uma imagem de Lagoa de Cima. É uma lagoa aqui de Campos que tem uma peculiaridade. Essa lagoa, ela é composta pelo encontro de 2 rios. E um dos rios, que é o rio Ururaí, é um rio que tem uma curiosidade, é um rio que nasce na água doce e ele deságua também na água doce. Ele não é um rio que deságua no mar, ele deságua através do Canal das Flechas, que é um canal muito importante aqui de Campos. Ele deságua numa lagoa chamada Lagoa Feia, que eu acho que é só um deboche, porque ela é uma lagoa lindíssima, e é um manancial de água doce, o segundo maior manancial de água doce do estado do Rio. Ela tem uma dimensão, a Lagoa Feia tem uma dimensão extraordinária, e que faz esse conjunto de água doce. Aí é Conceição do Imbé, aqui no distrito de Morangaba, em Campos também, que é uma região que tem uma vocação para agropecuária muito forte e que tem mananciais, cachoeiras belíssimas. Aí, nessa região, a gente tem laticínios muito importantes e em função de toda essa atividade. Próximo, Léo. Arquivo Público Municipal de Campos é um prédio do século XVII, do final do século XVII, onde funciona, era um solar jesuíta, era um convento jesuíta, que foi construído pelos padres jesuítas, e hoje é onde guarda toda a nossa memória documental. Cavalhada de Santo Amaro, que é no distrito de Santo Amaro, já indo para a Baixada, indo para o nosso litoral, para a Praia do Farol, é uma tradição que hoje no Brasil só Campos guarda essa tradição da cavalhada e Goiás. A nossa tem 290 anos. A gente já vai fazer 290 anos da tradição da cavalhada. Aí é o Polo Gastronômico de São João da Barra. Aí já estamos no município de São João da Barra, que é uma faixa litorânea muito importante. O Açu, a Praia do Açu, onde é a sede do Porto do Açu, é no município de São João da Barra. Vamos lá. Cardoso Moreira, mostrando que o turismo rural é muito forte. Em Cardoso são várias instâncias, tem hotéis fazendas, e tem uma vocação rural e uma paisagem belíssima. Sossego, em São Francisco de Itabapoana. São Francisco é uma cidade linda, linda, que é produtora de abacaxi, uma grande produtora de abacaxi, tem mais de 60 quilômetros de costa, com praias belíssimas, belíssimas, e compõe também o roteiro Caminhos do Açúcar. Essa é a Igreja Matriz de São Fidélis, é um prédio histórico, um prédio lindo, e aqui a gente trouxe só algumas imagens do potencial turístico rural da nossa região. Eu finalizo a nossa apresentação aqui com essa imagem da Igreja Matriz e desde já agradeço. Eu quero agradecer a participação aqui, essa oportunidade de mostrar o potencial da nossa região e dizer que isso é só uma pequena amostra, convidar todas as pessoas que participaram, que acompanharam,
que prestigiaram esse fórum tão importante. O estado do Rio é um estado tão rico de história, de paisagem, de potencial turístico. Agradecer a iniciativa, a Alerj, a FAPERJ e a todos os envolvidos. Muito obrigada, Campos agradece, a região da Costa Doce agradece e convida vocês, nos visitem.